Olá a todos, aqui quem fala é o Alfredo. Espero que todos estejam bem. Faz um tempo que eu não gravo vídeos, mas hoje eu vou gravar um sobre um concurso que está aberto aqui no Amazonas e que eu vou também ministrar algumas aulas para alguns cargos desse concurso. O concurso que estamos falando é o concurso do IDAM, que é o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas. O IDAM é um órgão aqui do Amazonas, em que ele vai abrir vagas e cadastro de reserva para pelo menos 4 polos localizados aqui dentro do estado do Amazonas. Nós vamos ver mais à frente quais são esses polos. Por que é interessante isso? Se você é de uma cidade ou você tem parentes numa certa cidade, às vezes é mais interessante você fazer um concurso que talvez apresente menos vagas, mas que tenha uma concorrência menor. Por isso, se você ainda não fez sua inscrição, é importante você analisar esse aspecto, o aspecto da localização, para você fazer a sua inscrição. É interessante que esse concurso ele vai ser feito por uma banca chamada IBFC, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Mais à frente eu vou falar sobre a IBFC, algumas características dessa banca, mas é uma banca que a gente precisa estar atento para o estilo de prova que ela faz, que é diferente de outras bancas. Certo? Vamos logo direto ao ponto para não ficar muito enrolado, muito grande o vídeo. Vamos lá. Esse concurso ele tem validade de 2 anos, certo? O que significa isso? Que eles, em tese, teriam 2 anos para chamar os aprovados. Os aprovados, nós temos que entender o seguinte, o STF tem um entendimento agora de que se o concurso disponibiliza uma certa quantidade de vagas, o órgão público, o ente público, ele é obrigado a chamar essas pessoas que estão classificadas dentro do número de vagas. Por isso que muitas vezes, e hoje em dia é mais comum isso, muitos cargos não apresentam vagas, apresentam apenas cadastro de reserva. Por quê? Porque se ele apresenta uma quantidade de vagas, significa o quê? Que dentro do prazo de validade do concurso, que nesse caso é de 2 anos, sendo que ele pode ser prorrogado uma única vez por igual período, ou seja, a validade desse concurso pode ser de 4 anos, o ente público, o IDAM, ele é obrigado a chamar todos os candidatos que forem aprovados dentro do número de vagas. Sendo somente cadastro reserva, não há um contingente de pessoas que eles serão obrigados a chamar. Mas, em tese, se ele faz um concurso com cadastro de reserva, eles vão chamar alguém. E como eu falei, essas vagas elas vão ser distribuídas por polos, certo? E as cidades de prova que nós vamos ver mais na frente. Vamos lá. Nós temos cargos para os 3 níveis de conhecimento, né? Nível fundamental, nível médio e nível superior, certo? Interessante que nível fundamental e nível médio vai ser apenas a prova objetiva, apenas prova objetiva. Quem vai fazer nível superior vai fazer uma prova objetiva e uma prova discursiva. Ou seja, vai ter uma questão que ele vai precisar responder escrevendo, fazendo uma redação de no mínimo 10 e no máximo 20 linhas, certo? Locais de prova, elas vão ser realizadas nas cidades de Manaus, Humaitá, Tabatinga, Irunepé, Parintins e São Gabriel da Cachoeira, todas no estado do Amazonas. É importante você entender que o local em que você faz a prova não significa que vai ser o local, o polo que você escolheu para concorrer às vagas. Então, você pode fazer a prova em Manaus e concorrer a vagas que serão de São Gabriel da Cachoeira, certo? Agora que é uma parte interessante, o quantitativo de cargos, certo? Esse quadro geral,
ele está incluindo todas as vagas para todos os polos, certo? Vamos lá. Nível fundamental, nós vemos que auxiliar de serviços gerais, ele não disponibiliza vagas, ele apenas coloca como cadastro de reserva. Alfredo, então quer dizer que não vão chamar ninguém? Com certeza, provavelmente vão chamar alguém sim, certo? E é interessante esse concurso, devido a uma lei estadual, agora as provas de concurso têm que reservar vagas para duas minorias que antes não eram contempladas, que no caso são os portadores de necessidades físicas e os portadores de síndrome de Down. Então, quem tem necessidades físicas, a porcentagem é de 5%, e quem tem síndrome de Down, a porcentagem é de 2%. Então, ou seja, vão chamando as pessoas, quando chegar uma quantidade de vagas que atinja isso, vão ser chamados as pessoas com deficiência e as pessoas com síndrome de Down. Então é interessante nós vermos que não tem vagas, mas tem cadastro de reserva. É interessante fazer concurso. Não importa se tem uma, se tem 10, se tem 1000 vagas ou se só cadastro de reserva. Você só vai passar se você fizer, certo? Motorista, ele apresenta 11 vagas para ampla concorrência, uma vaga para pessoas com deficiência, totalizando 12 vagas em todos os polos, certo? Outra aqui, interessante também, vigia, que também é só cadastro de reserva. Interessante fazer. Como que eu vou apresentar, o que eu vou focar são as vagas de nível fundamental e nível médio, apenas algumas específicas. É interessante ver aqui também de assistente técnico, que é uma vaga de nível médio. Serão 27 vagas no total, 25 para ampla concorrência, uma para pessoas com deficiência e uma para pessoas com síndrome de Down. Esse é o quantitativo mínimo de pessoas que serão chamadas. Mínimo, como eu disse, segundo o entendimento do STF, estão sendo disponibilizadas 25 vagas. No mínimo, o concurso tem que chamar 25 pessoas. E tem as demais áreas aqui que apresentarão aqui vagas também. Temos para engenheiro agrônomo uma grande quantidade, 27 pessoas, engenheiro de pesca, engenheiro florestal, médico veterinário e assim por diante. Então é importante você analisar e, se for o caso, fazer a prova do concurso, certo? Vamos lá, o salário. Vamos ver se é interessante. O cargo de assistente técnico, ele me dá um vencimento básico de R$ 1.126,45. Só que além desse vencimento básico, a gente ainda tem uma gratificação de desenvolvimento e produção rural. Seria o equivalente a R$ 2.252,90, o que a remuneração totalizaria R$ 3.379,35, certo? Se você, uma coisa interessante, se você for lotado fora da cidade de Manaus, além desse valor, você ganha R$ 500 a mais nesse cargo de nível médio. Então, de 3.300 iria para 3.879. Se você tiver uma especialização, um mestrado ou um doutorado, esse valor ainda receberá uma gratificação de 25%, 30% ou 35%, certo? Então vamos lá. Auxiliar de serviços gerais, motorista, vigia, essas vagas, o salário total vai ser, a remuneração total vai ser R$ 2.202,20. Se for fora da cidade de Manaus, vai ganhar mais R$ 500 e assim sucessivamente, certo? Para quem tem nível superior, aí os médicos, assistentes sociais, o assistente social e o técnico superior ganharam 5.632, mais aquela gratificação se for fora da cidade de Manaus, que para quem tem nível superior será de R$ 800, certo?
Engenheiro e médico veterinário, a remuneração vai ser R$ 6.570,95, mais a gratificação de extensão aí para R$ 800 para quem está fora da cidade de Manaus, e mais as gratificações de curso caso possua. A carga horária, gente, é de 40 horas semanais, certo? Seriam 8 horas diárias, de segunda a sexta. E o regime jurídico é estatutário. O que é importante você entender? O que é estatutário? Há regimes de contratação, regimes jurídicos de contratação que a administração pública utiliza. Pode ser via CLT, empresas públicas, e no caso aqui é o regime estatutário. Você passa a ter algumas garantias que, se você fosse seletista, você não teria. Por exemplo, uma maior estabilidade no emprego. Depois que você termina o estágio probatório, a possibilidade de demissão é mais difícil, não é tão fácil ser demitido, certo? Você tem uma desvantagem em relação ao empregado público seletista, que seria o seletista, ele tem direito a alguns direitos trabalhistas, certo? Mas no caso aqui você não vai ser empregado público, você será servidor público estadual do IDAM. Vamos lá, requisito, ensino fundamental, apenas ensino fundamental completo. Motorista tem que ter a CNH. O motorista fluvial ele tem que ter a habilitação na capitania dos portos. Ele tem que ter o registro na Marinha Naval, curso de qualificação. Ele tem que ter a habilitação para pilotar embarcações. Vigia apenas nível fundamental completo. Assistente técnico, ensino médio completo somente. Então, se você analisar o edital, ele vai lhe dar aqui todas as especificações dos cargos que serão apresentados, certo? Vamos lá, vamos avançar um pouco, o vídeo já está ficando longo. Então, você pode, a inscrição ela ainda está aberta. Estou gravando esse vídeo, hoje é dia... Que dia é hoje? Deixa eu só ver aqui. Hoje é dia 2 de janeiro, as inscrições vão até o dia 7 de janeiro. Sendo que você poderá pagar o boleto até o dia 8 de janeiro, certo? Então ainda dá tempo de você analisar, fazer sua inscrição, escolher seu cargo, escolher o local de sua prova, certo? Valor de inscrição, nível superior 65, nível médio 40 e nível fundamental R$30. É um concurso relativamente barato. Não dá mais tempo de você pedir isenção da taxa de inscrição, porque já passou o período para fazer tal coisa, certo? Então é importante você, na hora de escolher o seu local de prova, o local em que você pretende trabalhar quando for aprovado no concurso, que você escolha bem. Por quê? Porque, como eu disse, são vários locais de prova. Necessariamente você não vai precisar escolher fazer a prova no mesmo local em que você pretende ser servidor, certo? Mas cada polo de trabalho, em que são compostos de vários municípios, há locais específicos onde a prova vai ser realizada. Por isso é importante você escolher bem, ver a viabilidade de você ir. Se você for da cidade em que vai ter prova, você tem a opção de escolher, certo? Vamos lá, a prova é interessante nós vermos isso, característica da prova. Tem uma situação que acontece muito que a gente precisa estar atento aqui, certo? A prova de nível fundamental, vigia, serviços gerais, ela vai ser composta de 60 questões, sendo de conhecimentos gerais, língua portuguesa, 20 questões, sendo que cada questão vai valer 1,5 ponto. Significa o quê?
E se você acertar as 20 questões, você faz 30 pontos, certo? 30 pontos. Raciocínio lógico, 20 questões também, 1,5 ponto cada, total 30 pontos. E conhecimentos específicos, 20 questões valendo 2 pontos por questão, total é 40. Olha, se você acertar 15 questões de específica, você vai fazer 30 pontos, assim como se você tivesse acertado todas as questões de língua portuguesa e raciocínio lógico. O total de pontos que você pode atingir são 100 pontos, certo? Agora aqui, vamos lá. Isso aqui é interessante. Mínimo exigido, certo? Aconteceu muito no concurso da SEDUC, acontece muito. Você faz uma prova mediana, razoável, e você acerta até uma certa quantidade de questões. Aí aparece lá no resultado das questões do concurso como você foi aprovado. Entenda, gente, ser aprovado não significa que você vai ser chamado, porque pode haver milhares ou dezenas ou algumas pessoas na sua frente, e essas pessoas estão mais bem colocadas que você. Significa que você está aprovado. Se todo mundo que está na tua frente desistir e você estiver dentro aprovado, você vai ser chamado. Mas entendam isso, ser aprovado não significa que você será chamado. Esse concurso ele tem uma especificidade, certo? Para você ser o que ele chama de habilitado, o que é habilitado? É estar apto a ser chamado. Você vai ser chamado, não se sabe, depende da sua pontuação e da sua colocação. Mas para você estar apto, habilitado a ser chamado, você tem que fazer 50% do total de pontos, não podendo zerar em nenhuma das disciplinas. Qual é o total de pontos? São 100 pontos. Quantos pontos você tem que fazer para estar habilitado, aprovado, apto a continuar no certame, no concurso? 50 pontos. Agora entenda uma coisa. Você acertou todas as questões de conhecimentos específicos, você fez 40 pontos. Você acertou, vamos dizer que 10 questões de língua portuguesa. Você fez mais 15 pontos. Só aí você já fez 55 pontos, certo? Mas você errou todas de raciocínio lógico. Você vai dizer, Alfredo, mas eu fiz mais de 50% total de pontos. Fez. Mas você zerou numa disciplina. Se você zerar numa disciplina, você está eliminado. Certo? Não importa se você fez mais de 50% dos pontos. Então, você não pode zerar nenhuma questão e tem que fazer mais de 50% dos pontos, certo? O mesmo serve para provas de nível médio. Aqui, nível médio, nós temos aqui uma inserção que seria das questões de informática, certo? E para entrar as 10 de informática, nós reduzimos 5 de língua portuguesa, 5 de raciocínio lógico, e o peso das questões de informática é 1 ponto, certo? E conhecimentos específicos, 20 questões, valendo 2,25 cada ponto. O total 45 de específico e o total geral 100 pontos. Sendo que para estar habilitado, apto a continuar, apto a estar na lista, você tem que fazer pelo menos 50% dos pontos e não pode zerar nenhuma das disciplinas. E assim, nível superior também, certo? Nível superior ele tem uma especificidade que ele vai fazer ele vai fazer além da prova de conhecimentos gerais, conhecimentos específicos, ele vai fazer uma prova discursiva de nível superior, que é uma questão que ele vai ter que responder valendo aí 50 pontos, sendo apenas uma questão, que vai ter no mínimo 10 e no máximo 20 linhas, e que vai ter esses critérios de avaliação. Como eu não vou dar vou dar aula para nível superior neste momento, então não vale a pena a gente entrar nas questões. Vamos lá. Data de aplicação da prova vai ser no dia 24 de fevereiro
de 2019. Quem vai fazer nível fundamental e nível médio pela manhã, quem vai fazer nível superior à tarde, no mesmo dia, sendo que a prova terá duração de 4 horas. Se você pode fazer superior e nível médio ou fundamental, você pode fazer as duas provas, porque elas são em horários diferentes, uma é de manhã e outra é à tarde, certo? Vamos lá, o básico do concurso é esse, várias questões. Vamos lá para a parte interessante aqui, ó. Aqui ele faz a divisão das vagas por polo. Polo Rio Negro, Solimões e Alto Rio Negro. Inclui esses municípios: Manaus, Barcelos, São Gabriel, Anamã, Santa Isabel do Rio Negro, Altazes, Beruri, Capiranga, Careiro, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Iranduba, Manacapuru, Vila Rica de Caviana, eu nunca tinha ouvido falar, Novo Airão e Rio Preto da Eva, certo? Se você pretende fazer a prova para trabalhar em um desses lugares, talvez seja os que têm mais vagas, as provas elas serão realizadas em 2 cidades, Manaus e São Gabriel da Cachoeira. Então, quando você opta por esse polo 1, você, quando passar no concurso, você poderá ser lotado, certo? Em qualquer dessas cidades. Em qualquer dessas cidades. Você vai dizer, vamos dizer que a primeira vaga surja para Santa Isabel do Rio Negro. Você diga, eu não quero Santa Isabel do Rio Negro. A opção que você pode fazer é pedir para o fim da fila dos aprovados, certo? E orar, rezar para que quando surgir a sua vaga você caia numa cidade que você queira. Mas, em tese, a opção de escolha do local não é sua, é de onde surgir a vaga e de acordo com a administração pública, certo? Os locais da prova são esses. Polo 2 engloba Itacoatiara, Novo Remanso, Itapiranga, Maués, Nova Olinda, Presidente Figueiredo, Silves, Urucurituba, Barreirinha, Boa Vista, outras cidades e Parintins. Local da prova, Parintins. Eu não acho que foi muito justo esse critério de separar por polos e a prova ser apenas em uma cidade. Infelizmente vai prejudicar muita gente e beneficiar as pessoas que moram nas cidades em que ocorrerá os locais de prova. Mas se você tem a possibilidade de ir, vá para uma cidade que seja perto de você. Terceiro polo, Amaturá, Atalaia do Norte, e assim sucessivamente, locais de prova, Tabatinga, Irunepé e Tefé. E o quarto polo, que é o Madeira e Purus, Boca do Acre, Canutama, perto ali do Acre, né, no sul do Amazonas, Lábrea, Vila Extrema, Pauini, Tapauá, o local de prova é Humaitá, certo? Então você vai fazer a análise, ver o que é interessante. Pelo conteúdo programático, ele não é um conteúdo programático pesado. Nível fundamental tem língua portuguesa, não é um conteúdo pesado. Eu vou dar aulas desses assuntos, certo? É interessante que o IBFC ele indica a bibliografia. O que significa? Eles vão utilizar material desses livros. Muitos desses livros nós encontramos na internet para baixar, certo? Eu vou baixar alguns e disponibilizar para vocês. Raciocínio lógico, também para nível fundamental não vai ser muito pesado, certo? E conhecimentos específicos, olha, auxiliar de serviços gerais, tem uns assuntos interessantes, que eu vou também dar algumas aulas. Motorista é mais legislação de trânsito, então quem tirou sua habilitação é para ter o conhecimento, certo? Vigia também, conhecimentos básicos referente a quem fez um curso de vigia, vai ter conhecimento, apesar de não exigir o curso de vigia, né, de vigilante, mas não é nada complicado não. Nível médio, os conhecimentos gerais é língua portuguesa, que é um pouquinho mais pesado do que para nível fundamental, que ele me dá uma bibliografia também, raciocínio lógico, noções de informática,
certo? Conhecimentos específicos, eles trabalham na área do direito, que seria o direito constitucional, direito administrativo e noções de administração pública. É básico, é assunto básico, mas que precisa você estudar, certo? Para ter o conhecimento. Aí, nível superior, eu não vou entrar. Vamos lá. Voltar aqui para o início. Deixa eu falar algumas coisas sobre o instituto que está fazendo a prova, certo? O Instituto IBFC, que é o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, ela não é uma banca muito conhecida, certo? Ela não é uma banca notadamente reconhecida como o CESP, como a FCC, entre outras, certo? Mas nós precisamos conhecer um pouco dela. Apesar de não ser tão conhecida, ela já realizou diversos concursos, muitos mesmo, ela tem bastante material, certo? E já realizou grandes concursos, como do TJ do Paraná, o Ministério Público de São Paulo, o TRE aqui do Amazonas, Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Mas nós vemos que ela se especializou na realização de concursos de universidades, né, magistério, e concursos estaduais e municipais, como é o caso desse agora, certo? É interessante você entender que o IBFC ele segue à risca o edital. Inclusive, o presidente do IBFC, o Alexandre Faraco, já falou isso, que quem elabora as provas do IBFC tem que seguir as normas do edital. Isso é um ótimo começo, porque nós saberemos que nós não teremos problema. O IBFC é uma banca que não dá muito problema, certo? Nós vemos que as questões são de múltipla escolha. Nesse caso, cada questão vai ter 4 opções. Significa que se você chutar, você terá 25% de chance de acertar, certo? De forma geral, as questões são bem objetivas. Às vezes a questão é resumida numa única palavra. Nós vamos baixar algumas provas, algumas questões, muitas questões de concurso do IBFC para você treinar, certo? Quem vai fazer nível médio, na parte de direito administrativo ali, a IBFC ela pega pesado na licitação, porque licitação para eles é o tema mais cobrado na maioria dos concursos que eles fazem, certo? Matérias também sobre poderes, divisão de poderes, os princípios que regem a administração pública, os princípios que regem as licitações caem muito, certo? E nessa parte de nível médio, que vai cair algumas coisas de direito, eles cobram muito memorização do texto legal, memorização das leis e da Constituição que ele pede. Então é importante ler bastante. Outra coisa interessante, o IBFC ele costuma repetir conteúdos. Por isso que é importante nós refazermos questões de provas anteriores, porque isso vai nos dar uma facilidade de reconhecer as questões que serão apresentadas, certo? Na língua portuguesa, nível médio e nível fundamental, eles cobram muito. O que mais cai é compreensão e interpretação de texto. Outra coisa que cai muito é o que? Emprego da vírgula, a análise sintática da frase, a classificação morfológica e semântica das frases, o sentido conotativo e denotativo, principalmente, certo? Ele trabalha dos vários tipos de texto, ele trabalha muito com crônicas, e eles usam muito crônicas do Mário Prata, da Marta Medeiros. Então ele trabalha muito essa questão de interpretação de crônicas, que é um estilo literário, um gênero textual bem simples, bem fácil de compreensão, certo? Vamos lá, para nível fundamental e nível médio é isso. Então é importante fazer muitas questões. Recomendação: Alfredo, devo investir e fazer esse concurso? Deve, você não tem nada a perder, é barato. Se você não tem, eu sei que às vezes a gente está numa situação difícil, não tem como arranjar até o dia 8 dinheiro, faça o empréstimo, invista você, mas estude. Se você for fazer a inscrição para não estudar,
é melhor você não fazer, que você vai estar jogando dinheiro fora. Hoje em dia, antigamente concurso, talvez você até conseguia passar na sorte. Hoje em dia, em concurso público, você não consegue mais passar na sorte. Infelizmente, essa é uma realidade que é bem clara. Você não passa mais em concurso por sorte. Você só passa em concurso se você estudar. Então, gente, é isso. É um bom concurso. Tem um salário razoável para quem está iniciando na vida pública, para quem está desempregado, para quem trabalha no distrito, para quem trabalha no comércio. Tem uma vida corrida, um salário magro. Então, faça, invista. A prova vai ser dia 24 de fevereiro. Em tese, você tem 50 dias mais ou menos para estudar todo o conteúdo. Dá? Dá, se você estudar todo dia. Certo? Vou tentar ajudar aqui um pouco. Tem que ter minhas limitações de tempo, de horário, mas vou tentar ajudar todos vocês. Então, gente, boa sorte a todos. Façam a inscrição e daqui uns dias, um dia, começarei a postar os vídeos do material para você estudar, certo? Um grande abraço, não esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilhe e um forte abraço.